Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de membrana plasmática, especializações de membrana. Como a gente pode definir especializações de membrana? As especializações de membrana são características especiais da membrana plasmática. Assim, as especializações de membranas são responsáveis por oferecer funções específicas para a membrana plasmática, como, por exemplo, confere maior aderência entre as células, absorção, aumento da superfície e também facilita a comunicação celular. Quais são as especializações de membranas que nós vamos estudar nessa videoaula? As especializações de membranas tratadas nesse vídeo serão zônula de oclusão, desmossomos, hemidesmossomos, interdigitações, plasmodesmos e microvilosidades. Para cada slide, eu vou mostrar uma especialização de membrana e as suas principais características. Vamos lá! Zônula de oclusão. Como o próprio nome diz, oclusão é fechamento. Desta maneira, a zônula de oclusão é como se fosse um adesivo, uma fita adesiva que vai comunicar as duas células e vai bloquear a entrada de produtos estranhos a essa célula. Vamos olhar na figura. Nesta figura existe uma célula desenhada nesta região e uma outra célula desenhada nesta região. Da mesma forma, uma outra terceira célula nesta outra região. Perceba que entre as células existe uma estrutura que está bloqueando e comunicando uma célula com a outra, com a sua célula adjacente. Essa estrutura recebe o nome de zônula de oclusão. O que ela vai fazer? Impedir a entrada de produtos estranhos entre os espaços das células. Outra especialização de membrana são os desmossomos. O que são os desmossomos? Os desmossomos já são estruturas mais complexas. Eles têm o formato de um disco, é uma estrutura proteica, e desse disco partem outras proteínas filamentosas. O que os desmossomos fazem para a nossa célula? Eles vão aderir uma célula com a outra. Vamos olhar a microfotografia contida do lado esquerdo da nossa ilustração. Essa microfotografia, ela representa uma célula do lado direito e uma outra célula do lado esquerdo. Entre as células, veja bem, tem uma região mais escura. Em microfotografia, nós chamamos essa região mais escura de eletrodensa. Essa região eletrodensa ela está representando um disco proteico chamado de desmossomos. E veja bem, partindo dos desmossomos, fica muito nítido o prolongamento filamentoso de outras proteínas. São proteínas filamentosas associadas aos desmossomos. Qual a função dos desmossomos? Aumentar a aderência entre as células. Se eu tenho o desmossomos, também existe uma outra especialização de membrana chamada de hemidesmossomos. Muito bem, o prefixo hemi significa metade. Então seria metade de um desmossomos. Turma, vamos ver. O desmossomos são duas estruturas proteicas que vão ligar uma célula com a outra. Por outro lado, o hemidesmossomos é a metade dessa estrutura proteica. E onde que a gente encontra o hemidesmossomos? Ligados em estruturas não celulares. Por exemplo, a membrana basal das células epiteliais, a membrana basal é uma membrana que vai dar a sustentação para todo o epitélio. Essa membrana ela não é celular, é uma membrana proteica. Ligando as células epiteliais à membrana basal,
existe uma especialização de membrana chamada de hemidesmossomos. Perceba, é a metade de um desmossomos. Na figura, a gente consegue ver isso perfeitamente. Um hemidesmossomos ligado na membrana basal. Outra especialização de membrana são as interdigitações. O que são as interdigitações? As interdigitações são especializações formadas por invaginações e evaginações da membrana plasmática. Como função, as interdigitações permitem maior aderência entre as células e também facilita a troca de substâncias, uma vez que aumenta a área de superfície celular. Gente, dígitos significa dedos. As interdigitações como se fossem dedos que estão entrelaçados e comunicando as membranas plasmáticas de células adjacentes. Olha na figura. Esta célula do lado esquerdo apresenta um sistema de invaginação e evaginação, que comunica perfeitamente com a sua célula companheira do lado direito. Do lado direito, a célula também apresenta um sistema de evaginação e invaginação. Esse conjunto vai formar o que nós chamamos de interdigitações, que são especializações de membranas responsáveis por aumentar a aderência entre as células e também aumenta a superfície da membrana plasmática, facilitando dessa maneira a troca de substâncias. Outra especialização de membrana é o plasmodesmos ou junção gap. O que são os plasmodesmos ou junção gap? São estruturas proteicas que permitem a comunicação entre as células por meio de um poro de comunicação. Muito bom. A figura inferior está mostrando para a gente 2 neurônios, mas não são neurônios qualquer, são neurônios com sinapses elétricas. Esses neurônios com sinapses elétricas, eles não utilizam neurotransmissores para efetuar a comunicação entre essas células. Eles utilizam íons. Por meio desses íons vai ter uma alteração da corrente elétrica e essa alteração da corrente elétrica permite a comunicação entre os neurônios. Porém, como que os íons são transportados de um neurônio para o outro? Através da comunicação do tipo gap ou plasmodesmos. Vamos olhar a figura. Esta figura representa 2 neurônios elétricos. Célula 1 é o neurônio 1, célula 2 é o neurônio 2. Entre o primeiro neurônio e o segundo neurônio há uma área de contato que é uma sinapse. Essa sinapse foi ampliada para a região central da figura. Então, vamos olhar agora na região central da figura. O neurônio 1, um espaço entre os neurônios e o neurônio 2. Do neurônio 1 existem canais proteicos que são as junções gap. Percebam que esses canais proteicos comunicam com outros canais proteicos, outras junções gaps do neurônio 2, formando dessa maneira um poro de comunicação entre o neurônio 1 com o neurônio 2. Esse poro de comunicação vai permitir a passagem de íons, por exemplo, sódio, potássio, cloreto, cálcio. Desta maneira, ocorre a transmissão da informação entre os neurônios, uma comunicação neuronal para neurônios elétricos. Não é o mesmo sistema de comunicação para neurônios que utilizam os neurotransmissores. E as microvilosidades também são outras especializações de membranas que são pequenas projeções digitiformes em formato de dedos que também aumentam a superfície e por isso facilitam a absorção. No intestino delgado, a gente encontra várias dessas interdigitações
aumentando a área de superfície, a área de contato do lúmen do interior do intestino delgado e dessa maneira vai otimizar a absorção de nutrientes. As microvilosidades do intestino delgado também apresentam função enzimática. Eu preparei uma animação para a gente observar as especializações de membrana plasmática. Siga comigo e veja a animação que eu preparei. A animação ela mostra uma célula do lado esquerdo, uma célula do lado direito, abaixo dessa célula uma membrana basal e várias das especializações que nós estudamos. Vamos ver nessa animação cada uma das 6 especializações de membrana. A primeira especialização de membrana que essa animação está mostrando são as microvilosidades. Tal como nós já falamos, as microvilosidades aumentam a superfície diária da célula, desta maneira facilita a absorção de nutrientes. Encontramos essas microvilosidades, por exemplo, no intestino delgado. A próxima especialização de membrana que a gente vai estudar é a zônula de oclusão. Essa especialização de membrana, ela trabalha como se fosse um adesivo entre as células e desta maneira evita a entrada de produtos indesejáveis no espaço compreendido entre as células. Seguindo, a próxima especialização de membrana é a interdigitação. A interdigitação ela é formada por evaginações e invaginações. Formam-se estruturas semelhantes a dedos que, além de aumentar a área de superfície entre as células, também aumenta a aderência celular. Como funções das interdigitações são aumento da superfície de membrana que vai facilitar a troca de substâncias e, além disso, maior aderência entre as células. Depois, a gente tem a junção gap. A junção gap é um conjunto de proteínas que vai facilitar a comunicação entre as células, uma vez que forma poros iônicos entre as células. Veja o transporte de produtos de uma célula para outra por meio da junção gap. A outra especialização de membrana são os desmossomos. Os desmossomos são placas proteicas com prolongamentos proteicos filamentosos que vão aumentar a aderência entre as células. Os desmossomos comunicam duas células adjacentes. Contudo, existem também estruturas chamadas de hemidesmossomos. Neste caso, o hemidesmossomo ele tem a função de comunicar uma célula com uma estrutura não celular, por exemplo, a membrana basal que sustenta o epitélio. Vamos rever a animação de especializações de membrana. Esse foi meu vídeo a respeito de especializações de membrana. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido os conceitos. Por favor, se você gostou desse vídeo, deixe um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e aguarde as novidades. Muito obrigado por assistir o meu vídeo e até o próximo.